Histórias assombradas. Há maledites que vêm para o bem. Vamos ver. Olá, Ana e assombradinhos. Venho aqui contar a vocês a minha história como maledite. Espero que gostem. Será um relato dividido em duas partes. Vou contar o relato 1 aqui e volto num futuro próximo contar o outro, seguindo todas as regrinhas de trocar as informações para impedir a identificação, né? Trocar os nomes, locais, essas coisas. Bora começar o relato. Olá, gostaria de me apresentar. Sou a Sol, a maledite dessa história. Mas diferentemente do que acontece com os maleditos que vêm contar as suas histórias no canal, eu não me arrependo do que fiz, e talvez vocês me entendam. Eu não me considero uma pessoa ruim. Eu sou uma mulher comum. Dentro de mim há muitos sentimentos bons, mas dentro de todos nós existe uma versão malvada. A maioria das maldades ficam apenas em nossos pensamentos, que reprimimos. Mas tem gente, como eu, que às vezes não deixa só no pensamento. Tudo começou quando eu comecei a sair com o Pedro. Eu sempre tive azar na minha vida amorosa e sempre me apareceu uns caras bem estranhos. Mas o Pedro, mesmo não sendo o homem que eu idealizei para ter algo sério, era um cara que tinha coisas em comum comigo. A conversa fluía bem. Eu estava me apaixonando por ele e parecia que ele por mim. Pedro veio de um lar desestruturado. Ele foi fruto de uma noite de diversão. Portanto, o seu pai não o assumiu. Ele foi o filho rejeitado por sua mãe. Seus tios e avós eram envolvidos com vícios também. Com o álcool, com jogos, etc. Isso fez com que Pedro passasse por muitas situações difíceis, que só uma criança que cresce em um lar assim entende. E com isso, Pedro amadureceu cedo e foi morar sozinho ainda adolescente para tentar ter uma vida normal. Isso fez com que ele não tivesse uma boa condição financeira, pois saiu de casa mesmo sem ter condições de se sustentar sozinho. Eu não vou mentir, ele era bem pobre, e a casa, as roupas que ele usava refletiam isso. Mas mesmo nessa condição, Pedro conseguiu se graduar. Era um homem inteligente, esforçado e sonhava com um futuro de sucesso. E estava batalhando para isso, mas não tinha muita sorte com empregos. Estou falando isso apenas para que vocês entendam muitas situações que eu vou relatar aqui. Voltando à minha pessoa agora, é do meu costume realizar consultas ao tarô de tempos em tempos. Então, em uma das minhas consultas, perguntei às cartas sobre a minha relação com o Pedro. E o que as cartas me revelaram foi o seguinte: Pedro estava tendo sentimentos por mim e havia caminhos para uma relação sólida. Mas as cartas mostravam o retorno de uma ex dele, que ele ainda tinha fortes sentimentos, e as previsões é que a tendência era que ele retornasse à relação com ela. Ia ser algo rápido, em menos de um mês. E foi rápido mesmo. Em menos de uma semana após essa consulta, o Pedro mudou o comportamento comigo. E eu já havia entendido que essa moça já havia aparecido. De fato, rompemos. Pedro optou por ficar com ela. Tentei seguir a vida, mas eu não conseguia esquecer o Pedro. Eu continuava sem sorte no amor, o que me fazia sentir muita falta dele e de como eu tinha deixado ele ir sem nem ter falado o que eu sentia. Mas mesmo assim eu não o procurei, pois eu sou aquariana orgulhosa. Eu também sou aquariana. 3 meses após Pedro ter terminado comigo, recebi uma mensagem sua. Não era nada demais, era uma pergunta sobre trabalho, pois trabalhamos na mesma área, mas eu senti que ele queria puxar assunto comigo, porque aquela pergunta ele poderia ter feito para uma colega de trabalho. Dessa pergunta, voltamos a nos falar normalmente por mensagem, agora como amigos, mas eu nunca tive a intenção de ser só amiga do Pedro. Eu queria reconquistá-lo.
A amizade, entre aspas, era só um pretexto para me reaproximar e estudar uma forma de trazê-lo de novo para mim. Pedro conversava comigo sobre tudo, menos sobre a sua relação. Mas houve um dia que ele precisou desabafar. Pedro me confessou que sua namorada o humilhava pela sua condição financeira. Nesse dia, ele me contou que eles haviam ido a uma festa de uma colega de trabalho dela e Pedro estava com um sapato velho, que era o único que ele tinha. Sua namorada ficou com vergonha dele ter ido mal vestido e, como punição, ao ir embora, fez ele descer do carro para ir embora andando. Pedro implorou para ela não fazer isso porque era de madrugada e ele teria que andar 11 quilômetros para chegar em casa. Mesmo assim, ela não cedeu e o deixou lá e ele voltou andando. Ele me falou que quando ele estava sem dinheiro... Gente, dá tchau, né? Ele me falou que quando ele estava sem dinheiro para sair com ela, ela insistia em sair mesmo assim. No local que eles iam, um restaurante, por exemplo, ela bebia, comia, mas não oferecia nada para ele. Falava que se ele quisesse água, ele teria que pedir um copo de água da pia, porque ela não ia pagar para ele. Ela o ridicularizava por ter 25 anos e não ter tirado ao menos a CNH ainda, que para muitas pessoas... ela o apresentava como seu primo. Ela o humilhava em diversas situações, por não admirá-lo como homem. Mas eu não vou relatar tudo aqui para o relato não ficar muito longo. Mas, gente, o que ele estava fazendo com essa mulher, então? Voltei a mais uma consulta ao tarô e perguntei novamente sobre Pedro. E a resposta foi a seguinte: haveria um rompimento entre o casal, pois iria aparecer no caminho dela um cara boa pinta e bem financeiramente, e que ela ia trair o Pedro com esse cara, que ela não tinha sentimentos pelo Pedro, estava com ele apenas por desejo sexual, que ela ia deixar o Pedro e ele ia me procurar, pois os sentimentos que ele tinha por mim não haviam morrido, que era para eu esperar em torno de 2 meses para isso tudo acontecer. De fato, esse homem apareceu na vida da namorada do Pedro. Ele descobriu a traição e ela assumiu o outro cara boa pinta, como saiu nas cartas. Mas algo que eu não esperava e que o tarô não havia previsto é que Pedro aceitaria ser o amante de agora sua ex-namorada. Eu achei que isso seria passageiro, então eu esperei. Vi o Pedro sofrer por ser amante, por continuar passando pelas humilhações que ele passava, mas não conseguia pôr um fim naquela relação. Então cansei de esperar e resolvi envolver magia. Fiz um feitiço para intensificar os sentimentos do Pedro por mim, e que ele não sentisse nada por nenhuma mulher, somente por mim. E deu certo. Em menos de 1 mês após o feitiço ter sido realizado, o Pedro me enviou mensagens falando que pensava muito em mim e tinha se arrependido de ter estragado tudo no passado e pediu para recomeçarmos. Eu aceitei. Nosso primeiro encontro após o feitiço foi muito intenso. Pedro nunca havia me desejado daquela forma. Me ter parecia a relação... ter a mim parecia a realização do seu maior desejo. Após alguns encontros, pedi para ele romper a relação com a ex. E ele fez. E começamos a namorar. A ex de Pedro não aceitou de forma alguma, pois ela gostava da dependência emocional que o Pedro sentia por ela. Mas o olhar do Pedro para ela era frio agora, e com isso despertou a ira dela. Ela foi na casa do Pedro, quebrou o computador que ele tinha, que era o que ele trabalhava, o agrediu fisicamente, cuspiu na cara dele. O Pedro ficava paralisado com tudo isso. Ele apenas ficava olhando, sem reação. Assim que eu cheguei na casa do Pedro e vi aquilo, eu falei para ela que se ela fizesse novamente algo contra ele, eu ia procurar o namorado dela e expor tudo, todas as traições, porque eu tinha passado todas as conversas dela com o Pedro para o meu celular. Trouxe o Pedro para morar comigo. Comigo, Pedro nunca mais passou fome. Eu o impulsionei para cima. Ajudei ele a arrumar um bom emprego, ensinei coisas novas, ensinei ele a dirigir e ele conseguiu tirar a CNH.
conseguiu comprar um carro, se reestruturar financeiramente e hoje consegue ajudar a família dele. Eu nunca tive vergonha do Pedro e joguei algo na cara. Eu nunca tive vergonha do Pedro ou joguei algo na cara dele. Eu sempre soube do seu caráter e sempre o admirei como homem. Para mim, o Pedro é exemplo de superação, de bondade e determinação. O feitiço que eu fiz para o Pedro tinha duração de 1 ano. Não o renovei. Hoje, 5 anos depois desse feitiço, sinto que ele me ama verdadeiramente. Sinto que ele é feliz comigo. Ele me diz que eu fui a primeira pessoa que dei amor a ele. Quem mostrou a ele que ele é alguém que tem significância nesse mundo. A minha família o acolheu e ele sente pela primeira vez o que é ter uma família. Coisa que ele sempre quis experimentar. E algo que ele não teve com ninguém, nem com a mãe. Pedro nunca mais procurou a ex. Ela continua com esse cara boa pinta e hoje moram no exterior. Eu e Pedro temos um ótimo relacionamento. Quase não brigamos. Continuamos morando juntos. Temos 8 gatinhos, todos resgatados da rua e que sofreram maus tratos. E ele me trata igual uma princesa. Estamos noivos e no forninho está a nossa princesinha. Por isso o título, Há Maledites que Vêm para o Bem. Pode ser egoísmo, mas sinto que fiz bem pro Pedro. Mas mesmo tendo feito tudo isso, e estando feliz hoje, eu não recomendo que façam o que eu fiz. Mesmo não me arrependendo, eu tenho medo da lei do retorno, sim, e ainda não sei o preço que vai ser cobrado. Por isso, repito, não façam o que eu fiz. Enfim, assombradinhos, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo relato. Beijinhos da Maledite. Tá, você se colocou como Maledite nessa história porque você fez um feitiço para ele gostar mais de você. O que aconteceu? Já havia um sentimento entre os dois, e isso é claro, né? Ele já gostava de você, você dele. E você não fez um feitiço para destruir a moça, para que ela se desse mal, para que ela não sei o que lá. Pelo que eu entendi, você fez algo para intensificar o que ele já sentia por você. O que acontecia, o estranho é essa dependência dele por ela. Apesar dela fazer tudo isso com ele ainda tá lá para ela, né? E parece que o feitiço meio que ajudou ele a se desvencilhar disso. Então, realmente, eu não sei se foi, mas é perigoso. Dependendo do que é feito, aí eu acho que é perigoso quando você faz para outra pessoa, entendeu? Para fazer para ele. Eu não sei como foi feito, que jeito aí, mas eu lembro de um relato que foi dito para a moça, só que no caso acho que ela fez uma amarração, sabe? Que a entidade falou que não precisava ter feito, que se tivesse dado tempo ao tempo, ele verdadeiramente ou deu certo, acho que o relacionamento deles deu certo, mas porque verdadeiramente ele já gostava dela. E ela dele. Não precisava ter feito amarração, nada do tipo. Eu não sei se teve alguma consequência ou não, isso eu não lembro, mas eu lembro que a entidade falou alguma coisa do tipo, não precisava ter feito, porque isso ia acontecer naturalmente, né? Então, agora, nesse caso, será que ela acabou até ajudando a tirar ele dessa dependência emocional dela, da ex, que tanto maltratava, e ele ainda lá? E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.